sim, sim, essa vida maravilhosa como ela é, que a gente experiencie, que a gente se permita a conhecer cada vez mais sabedorias, ferramentas que facilitem a nossa vida. Bom dia, Regiane, bem-vinda. Hoje completamos 100 lives. Maravilha, maravilha. Bom dia. Ah, Sabela, guarda. Bom dia, André! Acordou no frio de Curitiba? Meu celular tá mostrando 1 grau, mas eu acredito que tá menos. Tem que levantar a mão pro céu e agradecer que tem sol e que não tá chovendo como ontem, né? Se vocês ficarem aí ainda hoje, vai dar para aproveitar mais os parques. Eu espero que esse sol continue. Bom dia, Jéssica. Bom dia, bom dia. Hoje eu tô na frente da fogueira, foi o único jeito de eu conseguir ficar hoje quentinha, cheia de roupa aqui. Amanheceu uma geladeira. Tá curtindo o frio? Que maravilha! Muito, muito vinho, né? Pra curtir esse frio. Em Joinville também tem sol. Jéssica, eu tô refletindo um monte. O que eu vou levar pro Monte Crista com esse frio? Carmen, avisa a Nath pra Nath trazer muita roupa, pra ela e pro Ricardo trazerem muita roupa, porque tá bem frio. Se o celular tá mostrando 1 grau, eu não tenho nem noção de quanto que tá na rua, porque eu não tive coragem de sair na rua pra ver o frio que tá. O Luiz hoje é oficial de dia novamente, ele foi sábado, tem o plantão do final de semana e tem o plantão da semana, né? E ele é hoje de novo e ele saiu bem cedo, ele saiu antes das 7. E como eu vendi o carro, ele foi de Uber, tadinho dele, porque o colégio é enorme, tem que caminhar um monte, deve dar mais de 1 quilômetro dentro do colégio para ele caminhar cheio de mochila, com o frio que dava fazendo às 6h30 da manhã. Diz meu filho que o frio agora tá maior, né? Quem tem frio aí na sua cidade também? Bom dia, Eveline. Acho que é Eveline? Evelyn, não é Eveline. Bem-vinda. Ela tá preocupada com o frio. Eu também tô. Porque faz tempo que eu não pego tanto frio. Eu não vi ainda como é que vai estar em Garuva. Jéssica, me dá uma noção de como tá em Joinville. Faz tempo que eu não pego tanto frio assim. Lá, bem nessa época. Uau, como pode melhorar? Muita roupa, muita meia. Ontem eu tava com aquelas meias, acho que é fio 40, né? Aquelas meias de lãzinha. E tava com mais 2 meias por cima uma da outra, mais a calça. Pra esquentar meus pés, tava muito frio. E hoje eu disse, vou começar essa live com muito café quente aqui e a fogueira, né? Hoje eu levantei antes das 6 por causa do Luiz e, e já vim direto fazer a fogueira. Agora eu queimei de vez o resto de lenha que eu tenho. Eu preciso ir atrás urgentemente para aguentar esse friozinho. Bom, espero que você esteja aí. Aí também tá bem frio, então venham bem preparados. Será que vai ser frio assim também no final de semana? Ah, meu Deus, como pode melhorar? Que esquente um pouquinho. Meu Deus, André! Ainda bem eu não tinha lido isso! Uau! Dizem que a partir do dia 4 chegará a maior frente fria dos últimos 50 anos. Meu Deus do céu! E vocês vão estar em Gramado. Bom, dia 7 eu chego em Gramado. Dia 6 eu vou estar em Caxias do Sul. Dia 7 a gente se encontra em Gramado. Para tomar bom vinho, para comer um bom fundinho em Gramado. Daí a gente se esquenta junto da fogueira, porque lá também tem um monte de lareira. Bom dia, Lu! Mas que dá para queimar o nariz no frio, dá. Andando nas ruas é de congelar. Uau do céu! Dos últimos 50 anos, quando eu lembro, 2015 foi o ano que eu cheguei em Curitiba e eu tinha que esquentar água
e levar no carro para descongelar o para-brisa do carro para eu poder sair de manhã e levar as crianças para a escola. Uau, como pode melhorar? Se vai ser mais frio que aquilo, dava, acho que deu -3, -2, alguma coisa maluca nesse sentido. Não caiu neve aqui em Curitiba, mas congelou tudo. É... Ai, ai, ai. Acho que eu vou, em vez de ir pra Gramado, vou convidar a sogra para ir pro Nordeste. Ah, semana que vem a gente vai visitar a mãe do Luiz no Rio Grande do Sul. Ai, meu Deus do céu, que maravilha! Bom, chega de falar de frio, o que a gente faz no frio, a gente esquenta o coração, né? E como que a gente esquenta o coração? Esquentando as boas relações, né? Nada melhor pra gente se sentir quentinho do que a gente estar com esse coração bem quente, com pessoas bem queridas morando nele, perto de pessoas bem amadas, né? Eu acho que cobertor de orelha, como a gente brinca, é a melhor companhia que pode ter. Meu Deus do céu! Urubici, provavelmente. Ai, meu Deus. Sério, tudo isso, André. Vocês saíram do Rio de Janeiro, vão passar por isso. Meu Deus do céu. Ah, firma o corpo, porque sabe o que acontece comigo nesses frios? Eu me encolho tanto, eu vou fazendo assim, e aí depois embola toda a minha musculatura. Eu preciso estar sempre cuidando da postura, abrindo o coração e esquentando o corpo, porque senão congela a musculatura, daí eu endureço toda. Uau! Tu vai mandar pelo WhatsApp, então tá. Mas provavelmente Urubici na Serra de Santa Catarina, que é um lugar lindo também para vocês conhecerem, como estão por aqui. Urubici é onde neva, em Santa Catarina, que a gente consegue ver. Meu, então dessa vez vai dar neve de novo no pico que dá para ver de Floripa, no pico da montanha. Esqueci o nome. Ai, como chama? O Morro da Cam... Voltou, conexão! Provavelmente vai dar para ver neve de novo, porque em 2015, se eu não me engano, acho que é Morro da Cambirela que a gente fala ali em Florianópolis, que deu para ver neve no pico do morro. Provavelmente. Tem alguém de Floripa aí para confirmar comigo como é o nome daquele morro? Eu acho que é Morro da Cambirela. Ah, fugiu o nome daquela montanha alta que tem quando a gente passa na BR-101 por Florianópolis, à direita, indo para o sul, a gente vê uma montanha bem alta. E se eu não me engano, foi em 2015 que a gente viu neve no topo dessa montanha. Então, se vai dar essa temperatura que eu nunca vi, provavelmente vai dar neve de novo, né? Ou vai passar da neve. Uau! Como pode melhorar? Estamos na Europa agora, então. Ah, meu Deus! Acho que a gente vai ter que mudar do vinho para como que é que os russos bebem? Whisky, né? Whisky vodka, né? Isso que o russo bebe, aquela minha professora russa falava em -40, -50, sei lá quanto que é a temperatura que ela, onde, a cidade onde ela nasceu na Rússia, eu acho que é perto do Polo Norte, né? Uau! Hum. Acho que a pessoa tem mais força. Ontem eu peguei um Uber com um baiano. E eu entrei no Uber e eu tava congelando, eu tava no cartório e tava doendo de frio. O cartório muito grande e aí aquelas janelas todas abertas, né? Por causa da questão Covid, eles estão deixando as repartições com tudo aberto. Ai, eu congelada lá dentro, congelada. Eu tava toda encolhida. Aí eu saí na rua chovendo, peguei o Uber, entrei no Uber, o Uber bem quente. Eu disse, uau, como pode melhorar? Que bom, tá bem quentinho aqui. Daí ele disse, eu sou baiano, não tem como ficar nesse frio de Curitiba. Faz um ano que ele chegou aqui. E aí ele disse que chegou em fevereiro do ano passado, um pouquinho antes de começar a pandemia, né? Uau! E aí ele falando que chegou em fevereiro e disse, ah, o povo tá mentindo, aqui nem é frio. E agora ele tava apavorado, ele disse, acho que hoje eu não vou almoçar, vou continuar dentro do carro, porque não tem condições de sair de dentro do meu carro. É
Só quem sabe o que é esse frio aqui. Quem nasce, eu acho que se acostuma, né? Agora, para quem chega assim e que vive aqui depois, uau. Vamos lá, mais café para Morgana. Para a gente começar esse papo bacana do Clube Constelação Online, que hoje a gente está celebrando aí 100 encontros. Uau, para mim isso é é, uma grande oportunidade, na real, vamos lá, uma superação, porque eu não gosto de fazer coisa por muito tempo. Eu sou muito cigana. Eu faço coisas pequenas e tô sempre mudando, sempre mudando. Eu amo a mudança, eu amo fazer coisas diferentes. E eu me comprometi em ler esse livro para vocês. Se eu falasse menos, talvez, e lesse mais, a gente já tinha encerrado, né, em 100 lives. Mas eu sempre trago além do que está aqui no livro, né? Eu sempre trago algum conhecimento a mais, alguma outro tipo de abordagem. É... Ai, Jaque linda! Que maravilha! Jaque, muita roupa pra gente se encontrar no Monte Cristo esse final de semana. Gratidão, Morgana, por tanto ensinamento. Eu que te agradeço por você estar aqui, por você estar se comprometendo, investindo o teu tempo em algo que realmente transforma, em algo que liberta, né? Ontem eu fiz uma postagem, ontem à noite, antes de dormir, porque é uma mensagem que às vezes eu escuto e as pessoas ficam naquela ladainha, que é muito prejudicial, né? Que é uma doença que acontece nos relacionamentos. Quando alguém diz que você não pode me largar porque senão eu me mato, né? Porque você é tudo na minha vida. Hum, verdade. Verdade que você se acha assim, a rainha da cocada preta, como a gente brinca. Verdade. Verdade que você não consegue enxergar que essa pessoa está doente e ela precisa de tratamento. E não vai ser você, sem conhecimento, que vai favorecer com que essa pessoa se cure e se liberte de traumas que ela carrega do sistema inconsciente dela, né? Muitas vezes o que facilita é você se afastar. Por quê? Porque quando a gente não se afasta, a gente adoece junto se a gente não se busca esse recurso, esse tratamento do conhecimento, de compreender quais são as dinâmicas ocultas que estão nos movendo dentro dessa relação, né? E por que que você adoece junto? Porque quanto mais tempo no escuro, quanto mais tempo dentro do buraco, mais você vai se lanhando, mais vai acontecendo agressões que vão prejudicando e deteriorando toda a neuroquímica do sucesso dentro de você. Por isso que é importantíssimo investir e sair logo desse lugar, né? Hoje eu fui fazer uma publicação agora de manhã no meu Stories e aí eu queria botar uma música de relacionamento e aí escrevi relacionamento. E incrivelmente veio uma palestra do Prem Baba. Depois eu quero ver até para parar para ouvir essa palestra. E, e aí eu botei o trechinho que apareceu, salvei e no Stories eu nem fui ver como é que ficou, mas tá lá a minha mensagem e o fundo de voz é do Prem Baba falando sobre relacionamento, algo no sentido de que sim, quando a gente se envolve com o outro, quando a gente inicia uma relação, por mais maravilhosa que esteja, vai ocorrer situações que você vai perder a alegria com o outro naquele instante, você vai se frustrar porque o outro vai te revelar algumas coisas. E que se você não tiver conhecimento suficiente, vocês vão se lanhar tanto que vai virar uma doença de relacionamento. Em vez de ser algo que leve ao desenvolvimento, é algo que gera mais amarração e sofrimento ainda, né? E assim a gente vai destruindo a sociedade, porque o núcleo da sociedade é a família. Então, ontem eu falava sobre a principal guerra não é lá no Iraque, no Irã, no Afeganistão, Estados Unidos, China, Coreia. A principal guerra está dentro de você e na relação sua com seu companheiro, com a sua parceira.
Muitas pessoas hoje estão evitando essa intimidade, porque quando a gente se entrega nessa unidade, a gente se confronta com a nossa luz e com a nossa sombra. E se os dois tiverem esse entendimento, favorece muito ao sucesso. Se não, favorece muito às vezes a se manter na relação por conveniência que a gente fala, porque a dinâmica da família diz que deve manter-se ali naquela relação. Hoje ainda existe isso, sim, né? Ainda existe isso. Ou se não, brigam todo dia e vivem numa infelicidade horrível, né? Vivem sem prazer, sem ânimo na vida, né? Vão se matando a conta-gotas. Então, quando surgiu a oportunidade de realizar esse retiro para casais, esse final de semana, é realmente um presente para se darem a oportunidade de um momento juntos, a dois, de um olhar para o outro e ver como a gente pode melhorar. O que temos aqui dentro dessa relação, quem eu sou, quem você é, que informações de mecanismo automático você traz da sua família que eu já compreendo e já conheço, e como eu posso facilitar para isso evoluir, e quais são os mecanismos que eu carrego também, né? E eu te amo mesmo assim, que acho que isso é o mais lindo, né? A gente amar o outro com luz e sombra, e não com ilusão. Ontem eu falei de um filme que chama Pais e Filhas, e falei para vocês ainda que alguém aqui assistiu? Alguém ontem foi buscar esse filme para assistir? Esse filme, eu só vou dar um trecho dele, do que a gente observa, para vocês compreenderem o que é essa dinâmica oculta. A moça então fazia, acho que ela era, se eu não me engano, é formada em psicologia, e ela fazia psicanálise o tempo inteiro porque ela sentia um grande vazio. Ela tinha relacionamentos superficiais, onde ela tinha relação sexual quase que todos os dias com vários homens. Ela não se aprofundava em nenhuma relação. Isso por causa dos traumas que ela traz da infância dela. Eu não vou falar porque senão vocês não vão assistir o filme. Interessante é assistir o filme para perceber isso. E aí chegou um momento que ela conhece um cara e ela se apaixona por esse cara. Só que o mecanismo inconsciente automático, por mais que ela tinha psicologia, por mais que ela fazia psicanálise, que ela conversava e expressava tudo isso, o mecanismo é tão forte que quando ela viu, ela estava na cama com outro cara, ela estava se insinuando numa boate para outro cara e saiu com o cara, mesmo amando demais, mesmo depois acabou perdendo o cara quando o cara descobre. E aí quando o cara descobre e perde, aí ela acessa uma dor profunda, enorme, por ter perdido. Aí surgiu a oportunidade de ela fazer uma transmutação em relação ao mecanismo que ela carregou até hoje, e devido à dor desse novo amor que surgiu, aí ela pôde ressignificar tudo isso e criar um novo mecanismo e se unir a essa pessoa. E isso não é cognitivo. Porque se tu vai pro cognitivo, tu vai julgar e condenar. Como assim? Ama um cara e sai com outro? Que maluquice é essa? Essa é a maluquice do nosso inconsciente que nos move. Parece... Uma vez eu falava assim... Quando eu era mais nova, eu roía as unhas. Então eu dizia assim, para quem fuma cigarro, fumar cigarro, tu tem que sair e comprar o cigarro. É um vício que tu não tá grudada nele. Roer unhas, o vício tá em ti. Então é um desafio maior, porque tu bota o dedo na boca sem perceber. Sem perceber que as pessoas fazem todos os vícios e todos os mecanismos de traumas que ela carrega, assim. Come sem perceber, compra cigarro sem perceber, bebe além da conta, fuma crack, tem relação sexual todo dia e depois sofre por ter feito aquilo.
E isso vem desse movimento inconsciente. Então, às vezes, eu atendo pessoas que querem se separar porque não aguentam mais o casamento e vêm fazer a constelação. E aí vocês sabem que eu movo a constelação no oculto, e a constelação move que ali não houve separação nenhuma, que continua um casamento, que as almas são afins. E aí a pessoa se rebela contra mim e diz: não, não aceito, não aceito, não acredito, mesmo ela mesmo tendo movido, mesmo ela tendo sentido tudo o que sentiu enquanto movia os representantes, não aceita de jeito nenhum, mesmo eu dizendo assim: tu tá entendendo que tu tá repetindo isso que tu tá me falando sobre o que tu sente em relação ao teu marido? É um mecanismo inconsciente que tu carrega do que aconteceu com a tua bisavó, com a tua avó, com a tua mãe, e tu só tá se mantendo leal a elas. Tem certeza dela? Ela diz: tenho, porque é o que eu estou sentindo, e o que eu tô sentindo é a verdade. Isso faz parte, gente. Agora eu vou entrar num campo bem delicado. Quando a gente diz que o que a gente sente é a verdade, verdade de quem? Tem certeza que é a verdade do teu eu maior? O que você sente está baseado nas informações que você carrega. Então, se eu falar assim: não pensa num limão, eu falei a palavra já é conhecida para você. Teu corpo produz na mesma hora saliva a mais na tua boca. Mesmo que eu diga: não pense no limão, a mente não entende a palavra não, e aqui já serve para um monte de educação para você. E a mente conhece o que é limão. E na mesma hora, essa imagem já está registrada em você. Teu corpo produz essa salivação maior. Quer dizer, produz toda uma neuroquímica correlacionada a isso. Então, quando você me diz: mas eu sinto vontade de vomitar quando eu estou na presença dessa pessoa. Isso tem a ver com o mecanismo inconsciente registrado dentro de você. Como seria se libertar desse mecanismo? Porque a tua alma está me mostrando que a alma de vocês, dessas duas pessoas, são afins. Então quer dizer que ali dentro daquela relação existe algo para ser curado, transmutado e elevado. Mas muitas pessoas não estão dispostas a fazer esse processo. As pessoas querem que quando eu encontre o outro seja só puro glamour, pura delícia, puro love. Dá para se elevar assim? É óbvio que dá. Mas como seria reconhecer que eu carrego um mecanismo inconsciente do meu sistema familiar, do meu sistema cultural, e devolver essa tranqueira toda e ficar vazia e experienciar como é experienciar isso aqui e agora e criar uma nova realidade? Simples? É óbvio que não é simples, mas é possível. Por exemplo, as pessoas dizem que você aprende uma língua nova quando você sonha nessa língua nova. Quer dizer o quê? Que já está registrado dentro de você. Se eu falar a palavra orange, acho que é assim que pronuncia. Quem é do inglês me corrige se eu não pronunciei errado. Mas quando eu vejo a palavra orange, já tem a imagem dentro da minha cabeça registrada de uma laranja. Limão eu não me recordo como que fala em inglês. Uau, não sei como fala limão em inglês. E talvez se você falar limão em inglês para mim, não vai ter essa imagem registrada e não vai produzir a saliva. Se você falar limão em grego, menos ainda, porque eu não tenho noção do que é isso. Uau! Agora, tem pesquisas que mostram, por exemplo... Ei, obrigada, André! Agora que o André escreveu, eu lembrei, gratidão! Acho que tem registrado sim, eu só não me lembrei agora.
O básico do básico, né? Como pode melhorar? Sabe que tem pesquisas que mostram o sânscrito é a língua mais antiga conhecida do planeta. E o sânscrito foi escrito só com palavras sagradas, só para fazer reverência a essa fonte criadora de tudo, a esse espaço vazio, a isso que mantém o cosmos operando como opera, né? Os astros aonde estão, né? Toda essa dinâmica que acontece nesse universo. E dizem que quando a gente escuta os mantras em sânscrito, mesmo que você seja cético, que você não entenda absolutamente nada daquilo, se a gente bota os eletrodozinhos na nossa cabeça, né? Os neurocientistas fazem essa avaliação e você fica ouvindo mantras, aquilo atua ativando a circuitaria interna da parte da frente do nosso cérebro, que é a nossa parte nobre, que é a nossa parte que nos eleva à ampliação da nossa consciência e nos tira do mecanismo instintivo animal, desse mecanismo de sobrevivência, que nos mantém leais inconscientemente a repetir o mesmo padrão que os nossos antepassados tiveram. É incrível isso, né? Então, tem sim coisas que nos atuam em nós, porque é muito antiga essa sabedoria, né? Então, lá os primeiros, muitos antigos, tinham acesso talvez a essa sabedoria e ainda ela está dentro do nosso DNA, dentro desse mecanismo. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra, eu só não vou me recordar, a capacidade que nós temos de armazenamento, né? Não existe nem perto de uma nuvem conseguir armazenar a quantidade de informação que a gente armazena. Então, quanta coisa será que dá pra gente fazer limpeza, né? Se a gente já guarda um monte de tranqueira de informação no nosso celular, que pesa o nosso celular, o funcionamento do nosso computador, como seria liberar um monte de coisa que a gente carrega, que destrói a nossa relação conosco e com o outro. Em vez de ficar tocando pedra no outro e criticando e falando mal, como seria reconhecer aquilo que a Morgana vem solicitando todos os dias, a luz no outro. Quanto mais eu vejo a luz no outro, mais eu vejo a minha, mais isso tudo amplia, mais a consciência maior toma conta e a gente pode fazer a limpeza daquilo que não serve mais. Não é ao contrário o mecanismo. Quanto mais você fala mal do outro, mais as muralhas dele se levantam e mais ele se prende nisso, né? Então ontem, agora eu lembrei que eu me comprometi, mas eu não vi ela aqui. A menina que me fez a pergunta ontem sobre casamentos e filhos tá aqui? Eu não me recordo o nome dela, não sei se ela chegou. Ela me falou que tá no 3º casamento e que tem filhos com os 3. E como fazer com que isso dê certo, como fazer com que não tenha problemas, né? E aí ela me perguntou se só eu perdoando, tipo, se eu perdoar e o outro não perdoa, ou, né, ela botou, quando a gente bota só isso, parece que, se eu tô dizendo só isso, parece uma coisa tão pequena, né? E aí o que é perdão, né? O que é perdão? Vocês já me ouviram, quem tá aqui há bastante tempo já me ouviu falando muitas vezes sobre o que é perdão. Perdão cognitivo não faz nada, mas talvez seja um primeiro passo para você começar a refletir o que é isso. Perdão cognitivo de dizer eu tenho que perdoar para eu me ver livre, para ficar mais leve, é um perdão normalmente de arrogância, daquele que ainda está preso na Matrix, de dizer certo e errado, o outro me fez mal, tô ferrada, e ainda para me ver melhor eu preciso então perdoar essa pessoa que me fez mal? Ah, meu Deus, né?
eu ainda tô presa nessa arrogância de achar que o outro me fez mal. Eu não estou vendo uma consciência maior do que fez essa relação. Eu ainda não assumi a minha responsabilidade de ter me unido a essa pessoa e a gente ter criado essa dinâmica que existe entre nós dois. Já pensou nisso? Por que se encontrou? Mas não é para se chicotear, né? Porque que encontrou esse ser também. Porque enterrar o outro na culpa e se enterrar na culpa também não liberta ninguém. E talvez você vá precisar de um processo de acompanhamento terapêutico para fazer esse processo de libertação. Muitas vezes isso não acontece da noite para o dia. Não é com a Morgana falando aqui, porque talvez com a Morgana falando aqui você vai dizer quem ela pensa que é para falar um absurdo desse para mim. Vai sentir a dor que eu tô sentindo pela coisa que o outro me fez para ver se é tão fácil assim. Eu sei que não é fácil. Quando o outro nos machuca, às vezes leva alguma eternidade para libertar aquilo, mas eu vou te dizer, quanto mais rápido você se liberta disso e acessa uma sabedoria maior correlacionada a esse mistério que envolveu vocês dois, mais rápido você acessa estado de plenitude e de criar uma nova realidade para a tua vida. Quanto mais você se prende nesse negacionismo de ficar reafirmando para todo mundo que o outro te fez mal, ficar amargurada com essa situação, ou simplesmente querer botar embaixo do tapete e dizer isso não aconteceu na minha vida, sinto muito, a vida guarda tudo. Ela faz com que descendentes teus repitam essa história. Vocês já me viram contando aqui exemplos, por exemplo, a mãe foi humilhada, detonada, xingada, traída, viveu vida de amargura total com o pai. E a mãe não fazia nada. Adivinha quem vai pagar o preço por isso? As filhas, as netas, os filhos, os netos vão repetir a mesma dinâmica. Porque enquanto as coisas não se harmonizam, enquanto as pessoas não se responsabilizam pelos seus relacionamentos, a vida fica trazendo à tona toda essa sujeira. Então, assuma a responsabilidade de cuidar de você e banque o preço dos desafios que surgem, né? Se não adianta trocar de marido, não adianta trocar como que fala? O palco, né? O palco é o mesmo, o cenário. Cenário. Como eu atendo, né? Vocês sabem que eu atendo as pessoas semanalmente. Eu trago a consciência para ela como o script é o mesmo e só mudou o cenário. Às vezes o cenário é da profissão e às vezes o cenário é do relacionamento íntimo. Mas o script da forma funcionamento da pessoa é o mesmo, tanto lá na relação do trabalho quanto na relação profissional. Eu mostro para ela, ok, tá percebendo que aqui o teu anjinho e o teu diabinho, como a gente brinca, mas são vários seres falando dentro de você, é a mesma fala de quando tu tá no casamento? Acorda, entende que o mecanismo é teu? É você que precisa transmutar ele, porque não importa o cenário que tu acessar, tu vai reagir a ele do mesmo jeito. Então, quando a gente entra no processo de autoconhecimento, a gente fala que dói porque a gente começa a encarar essa realidade. E assumir responsabilidade favorece ao crescimento. É isso que acontece, né? Um adolescente alargado, se ele resolve começar a trabalhar, ele vai começar a assumir responsabilidades, ele vai começar a manter uma nova postura diante da vida. E a gente fala ainda, né? Na época do crescimento, dói até os ossos que estão crescendo, né? Então, dói olhar para isso e desejar se desenvolver. E por que a gente deseja o desenvolvimento? Porque é ruim? Não.
porque você acessa por um tempo muito maior estado de felicidade. Mas muitas pessoas escolhem o caminho mais curto. Qual é o caminho mais curto, Morgana? Comer um monte e sentir prazer pela comida. E depois chorar um monte e vomitar porque comeu demais e o corpo está inflamado e está todo doente. E não se gosta quando se olha no espelho. Ou encher a cara e beber um monte. É o caminho mais curto, ele te dá um prazer momentâneo, certo? Pilulinha mágica de antidepressivo te dá um prazer momentâneo. E depois? Olha o sofrimento das pessoas com os bares, né? As festas fechadas. Porque como fica dentro de casa tanto tempo sozinho? Encarando a si e vendo que dá uma angústia, uma ansiedade gigantesca em muitas pessoas, porque não se toleram sozinhas. É mais fácil ficar lá no superficial de bater papo e sorrir para todo mundo e encher a cara. Eu tô dizendo que é ruim fazer isso? Desde que ficar em casa consigo também seja maravilhoso, também seja muito divertido. Que você não esteja fugindo de você quando você vai pro bar. Se você vai pro bar todos os dias, quer dizer que você está fugindo de você. Eu queria explicar para aquela moça sobre essa questão de vários casamentos, sobre o que é perdão, mas eu acho que ela não veio hoje. Então, alguém aqui tem interesse sobre isso, né? Sobre como a gente organizar, como ela me disse que tem filhos nos 3 casamentos, existe toda uma hierarquia correlacionada com isso, principalmente a gente precisa ter noção até da idade dos filhos. Hierarquia é saber dar prioridade para cada um, qual é o lugar de cada um na sua vida, né? Quando eu me caso pela primeira vez, este é o meu primeiro marido. A gente viveu um processo, teve filhos dali. A gente tem uma união eterna. Por quê? Porque a gente criou um ser, 2 seres, 3 seres, que são os nossos filhos, que é a junção de um óvulo e de um espermatozoide, que sou eu, o meu sistema inteiro, e o sistema desse primeiro marido inteiro num outro ser funcionando. Se eu odeio esse ser, adivinha o que esse corpo que se uniu do meu óvulo e do espermatozoide desse ser que eu odeio porque me fez coisas como esposa, como mulher, que eu não aceito, adivinha, ou fez para os filhos e eu não aceito o que fez com o filho, adivinha o que acontece com o filho? Tem uma parte dele que está sendo rejeitada. Lembra que o sol brilha para todos os seres? Essa é a sabedoria da vida? A vida vai lá e vai te mostrar quem é teu filho. E vai mostrar ele representando muitas vezes, inconscientemente, aquilo que você não tolera no outro. Se você deixa essa história com o outro e diz sim, isso é o possível dele, e olha para o que é essencial, que foi permitir que esse ser chegasse até você, trouxesse esse filho. O que mais será que ele trouxe? Que lapidações será que esse ser trouxe para você? Porque lembra que ontem eu dei o exemplo da pérola? A areia é uma agressão à concha. Ela penetra dentro da concha, ela agride a concha. Só que dentro da concha se cria aquela linda pérola que vale muito para nós humanos. E vale porque tem uma beleza única, vale porque não são todos os seres que aguentam o trauma e criam uma beleza daquilo ali. Então a gente dá muito valor para pessoas, por exemplo, que superaram grandes traumas e se tornaram alguém melhor. Então aproveita e agradece os traumas que a vida te trouxe como grandes oportunidades para você se desenvolver. E aí você vai sair daquele movimento de dizer que eu tenho que pedir perdão para o outro, porque o outro foi uma grande oportunidade para você se olhar e ver o que você faz com a sua vida. Então liberta o outro nesse exato momento e agradece. Esse é um processo de libertação genial, se você sente isso.
E aí você vai permitir que seu filho, que é a união de vocês dois, escolha o destino que ele deseja, que ele não precise mostrar para o pai dele quem você é e nem ele mostrar para você quem ele é. Ele não vai precisar repetir o padrão nem do pai nem da mãe. Porque sim, um filho ama os dois seres. Ama em alma, ama enquanto é criança pequena. Depois que esse cognitivo entra e começa no julgamento e na comparação, aí a gente cria um monte de nó de leis morais e xinga e odeia o outro. Mas na real, tudo isso é uma grande prisão. Uma grande prisão. Porque receber o dom da vida é algo grandioso, que se você não acessa, se você não compreende que você podia não ter nascido e você acha que foi obrigação dos teus pais te botarem no mundo, a culpa e a responsabilidade é deles de cuidar de você a vida inteira, sinto muito, a vida vai te tratar bem mal. Ela vai trazer muitos desafios para você. É bom você se libertar desse pensamento bem destrutivo que você criou e que você se move através dele. Então a gente se chacoalha assim. O Osho fez várias meditações de chacoalhar o corpo para ver se desestrutura todas essas imagens rígidas que você carrega em relação ao que é vida, o que são pais, o que é relacionamento afetivo, para que você possa ter a oportunidade de criar uma relação de sucesso. Porque se uma mulher odeia o seu primeiro marido, odeia mais ainda o seu segundo marido, não tem como o terceiro casamento ser favorável, não tem como nenhum casamento ser favorável. Por quê, Morgana? Porque você só chegou ao terceiro marido graças ao primeiro e ao segundo marido, graças ao que você viveu nessas relações. Senão esse terceiro não existiria. E se você não respeita essa jornada, a vida vai te mostrar e essa relação vai ser bem pesada também. Então, respeitar o que nos acontece, dizer sim e ver o que é possível fazer de tudo isso, que pérolas eu posso criar de cada relação dessa, para eu ter essa imagem de sucesso gravada dentro de mim, é responsabilidade sua. Por isso eu falo que não tem dinheiro no mundo que pague você investir em processo de autoconhecimento e de desenvolvimento humano, de você receber ferramentas e ter uma pessoa junto com você que tem uma visão maior de tudo isso para facilitar a tua caminhada nesse processo. Divórcio é uma coisa que dói horrores, horrores. Tem prejuízo gigantesco num divórcio, mas às vezes o divórcio é essencial. Mas você precisa saber se é essencial para a dinâmica da jornada de alma de vocês ou se você só tá ali por falta, desejando esse divórcio, vivendo no inferno por falta de conhecimento, por estar repetindo lealdade inconsciente da tua família ou da família do outro, do emaranhado de vocês dois juntos. Como seria se permitir recriar tudo isso? Renovar essa trajetória de vida que você teve até agora. E renovar tudo isso é acessar uma emoção muito forte que te permita criar uma imagem interna dentro de você de sucesso. Porque a maioria das pessoas são movidas por imagens de traumas, de dor e sofrimento, de miséria. E se você está sendo movida por um inconsciente assim, sinto muito, você vai continuar em sofrimento. É uma grande mudança de paradigma e de criação de realidade quando você muda a imagem interna que você carrega em relação a várias questões na tua vida. Então, muitas pessoas me falam assim, Morgana, quando você começa a guiar a meditação, eu não consigo visualizar as coisas que você fala. Não desista, continue fortalecendo o teu processo criativo que foi bloqueado, totalmente bloqueado. Quanto mais a gente acessa emoções, mais favorável fica de criar.
como a gente tem um mecanismo de lei de sobrevivência, o que acontece? É muito mais forte um registro dentro de nós correlacionados a tragédias. Porque o corpo vai fazer de tudo para você evitar lugares que favoreçam a essa tragédia. O corpo guarda os registros, por exemplo, né? Na antiguidade a gente teve algo que chamou peste negra, se eu não me engano, é isso? Fugiu agora. Vamos lá, se foi peste negra, se não foi peste negra, sinto muito, mas vamos colocar esse nome, que foi doenças provocadas por xixi de rato. As pessoas têm aversão a rato e nem sabem que isso é uma memória instintiva primitiva correlacionada com uma imensidão de mortes que aconteceu em decorrência ao contato de xixi de rato. E a gente tem a aversão ao rato. Tem aversão ao rato por causa disso. Agora, se você cria uma nova emoção correlacionada ao rato, por exemplo, eu fiz faculdade de farmácia, vocês já me ouviram algumas vezes falando isso, quer dizer que eu trabalhei em laboratório experimental para testar medicações, substâncias químicas, e onde é que a gente testa? Nos ratinhos branquinhos, bonitinhos, e a gente observa o comportamento que gera neles, o que acontece no corpinho deles, e depois a gente tem que matar o bichinho. A gente pega uma régua, normalmente era isso que eu pegava, e passava na coluna vertebral dele. Olha, vocês viram a minha cara, né? Isso me dá uma sensação horrível, horrível. E essa sensação, eu precisei fazer todo um processo de libertação de culpa, e mesmo assim ainda me dá uma sensação, uau, como eu pude fazer um negócio desse? A gente solta. Essa imagem é tão forte dentro de mim que ela é mais forte do que o registro inconsciente que eu carrego de ter nojo de rato. Porque eu tive uma experiência nessa existência que é muito mais forte correlacionada a rato, que eu prejudiquei o bichinho. E não a memória antiga que foi o bichinho que prejudicou meus antepassados. E que meus antepassados sobreviveram, alguns, e graças a isso eu tô aqui. A Jéssica botou aqui, eu tenho pena deles. Eu também tenho, principalmente dos seres humanos que estão sendo usados como cobaias e nem sabem, né? Vocês entenderam o que eu tô falando? Quando colocaram uma ilusão gigantesca na cabeça da humanidade nesse último ano e botaram todo mundo para ser cobaia. E ainda querem criar uma lei obrigando todo mundo a ser cobaia. Fabele, como você está? Me conta se o bebê já nasceu, a baby já nasceu. Faz tempo que eu não te vejo aqui, faz tempo que a gente não conversa. Me conta se o baby nasceu. Vamos mudar o assunto, assim traz uma energia mais leve, já que eu pensei em memórias fortes. Então, assim, já sim. Bom dia, Luísa. Então, dentro desse sentido, vocês estão entendendo que a gente precisa recriar uma emoção muito forte para recriar a imagem interna dentro da gente, a gente ter esse piloto automático que seja favorável ao sucesso. Eu preciso entender e perceber que eu vinha me movendo até agora por um piloto automático criado às vezes milhares de anos atrás, às vezes nessa existência, que tem correlação a um trauma, a um sofrimento, a uma tragédia, a uma miséria. E aí o que é favorável, né? E essas imagens internas que a gente carrega nos dá a sensação. Então, por isso que eu comecei hoje a live dizendo verdade, que o que tu sente é real. O que tu sente é real dentro de uma matrix.
que você vive. Não é a mesma matrix que eu vivo, porque eu não recebi a mesma informação que você. Então, se você tem uma matrix, eu tenho outra, o João tem outro, o Pedro tem outra, a Maria tem outro, quer dizer que tem algo maior ainda do que isso. E quando a gente fala de ampliação de consciência, é libertação de todas essas matrix. E ver como a gente pode deixar isso ainda melhor. Simples. Quando você respira bastante, dança bastante, ouve músicas que favorecem a ampliação da consciência e diz, sai de mim. Como diz a Patrícia Gonçalves, essa porra toda sai de mim, que não me pertence, devolvo com consciência, com luz, com amor a quem pertence essas informações, né? Me liberto dessa lealdade inconsciente. Então, ontem eu perguntava para uma pessoa, verdade? Então, só toma consciência do que tu tá me dizendo. Tu prefere te manter leal a esse certo e errado, que dentro do teu sistema é dito que isso é certo e isso é errado. Tu prefere te manter presa nisso para não ser julgada e condenada pelo teu sistema do que explodir isso tudo e dizer como seria ser diferente disso tudo. Só toma consciência. Porque às vezes a pessoa... E ela me disse, eu prefiro continuar presa nesse sistema. Então, ok, então não reclama de todo o resto. Porque quando você diz que escolhe ficar presa na tua matrix, é só essa realidade que tu vai enxergar. Em todos os âmbitos da tua vida. Porque a vida não é brincadeira. Que tu diz assim, nessa situação aqui eu vou experienciar uma realidade nova nesse âmbito. Nesse não. Nesse ainda eu vou continuar presa. Né? Então, assim, Morgana, define melhor. No âmbito profissional, eu vou dizer, nessa empresa eu não vou trabalhar porque o presidente dessa empresa é corrupto. Quem disse? Você pegou algum papel mostrando que ele é corrupto? Verdade que você quer ser luz e boazinha só onde tem pessoas boazinhas e luz? Verdade que você não carrega sombra nenhuma? Verdade que você não carrega trauma nenhuma que te faz fazer algumas coisas que estão correlacionadas a uma compulsão para aliviar alguma dor que você carrega desse trauma? Porque pessoas corruptas carregam traumas, por isso fazem um movimento como esse. Dói pra caramba? Gera prejuízo pra caramba? Sim. Quanto mais reconhecida essa pessoa é na sociedade, quer dizer que mais, e quanto mais a gente enxerga isso, quer dizer que mais seres individuais carregam a mesma questão. Por isso, se materializa de uma forma tão grande. Não vai ser dizendo perto dessa pessoa eu não quero estar, que você vai curar alguma coisa e vai mudar alguma coisa nessa realidade. Isso já se faz há muito tempo. Sabe? A gente não consegue um resultado diferente se a gente não mudar a ordem dos fatores. Se você faz a mesma coisa toda a vida, você vai ter o mesmo resultado. Você precisa criar uma visão, uma forma de agir diferente para isso te dar um resultado diferente. Então a gente já viu há centenas de anos que tocar pedra nas pessoas não cura nada. Faz mais de 2000 anos que Jesus falou isso. E por que você continua nesse mecanismo ainda? O que te aprisiona nesse lugar? Quem sabe é a falta de responsabilidade de se olhar no espelho e ver como faz para tratar as tuas feridas e te tirar dos teus mecanismos de piloto automático que você faz, que também são de autossabotagem e autodestruição para você, para as relações que você tem. Não, Morgana, mas eu não faço uma coisa dessa de roubar dinheiro dos outros.
E quantas outras coisas tu faz que é prejudicial? Talvez não seja o tirar o dinheiro dos outros, talvez seja roubar o tempo dos outros, porque quando você chega atrasada no aniversário da tua irmã, por exemplo, você atrasou a festa de aniversário da tua irmã, você roubou o tempo dela. Uma vez eu vi uma pessoa que chegou super atrasada, ela era madrinha no casamento de uma pessoa e a festa de casamento foi toda atrasada por horas porque se esperou essa madrinha chegar. Quanto ela roubou ali? As pessoas não percebem que tempo também vale muito e roubam o tempo inteiro. Quanto você anda roubando quando você fica cultivando energia destrutiva, quando você xinga o outro? Você está roubando a energia vital do outro. Tem noção do que é roubar? Não tem a ver só com dinheiro de grana, tem a ver com várias coisas que você rouba o tempo inteiro. Já parou para perceber quanto que você rouba da saúde do teu corpo? Verdade que as células do teu corpo vivem melhor com a quantidade de açúcar, de trigo modificado, de leite modificado que você ingere? De álcool que você ingere, verdade que você não está roubando a saúde do teu corpo físico, dessas milhões de células, entendeu? Como a gente é hipócrita quando a gente toca pedra nos outros, porque a gente faz coisas semelhantes também. Bom dia, Inara! Chegou agora? Inara, eu falei um pouco sobre essa questão dos relacionamentos, sobre a questão do perdão, tá? A live vai ficar salva e você pode acessar ela depois e ouvir um pouquinho. Acabei que eu não me aprofundei muito diretamente nesse assunto, porque eu queria que você tivesse, que a gente fosse trocando informações correlacionadas a isso. Mas se tivermos outras oportunidades, eu continuo e explico mais sobre isso, sobre toda a sabedoria que existe na relação. Tudo bem? Tudo bem, eu vou deixar a live salva e tu pode assistir um pouco do que eu falei aqui sobre isso, tá? E te prometo que a gente, se tiver essas oportunidades, a gente vai para 101 lives, né? Se tudo der certo, amanhã a gente tá aí com mais um encontro. E aí a gente vai falando mais sobre a relação de sabedoria que a gente precisa criar com todos que já passaram na nossa vida para a gente continuar prosperando e não repetindo tragédias. Ai, como pode melhorar? Não li nenhuma parte hoje do livro, já são 9 horas, eu tenho compromisso, então eu vou deixar. Apesar que tem bastante coisa sobre gagueira, né? Ontem eu comecei a ler um pedacinho sobre gagueira. Acho que eu vou ler só mais um pedacinho hoje aqui, antes de completar as 9. Que bom! A Renara disse que a gente vai ter outras oportunidades, sim, agradeceu e a gente vai assistir ela vai assistir a gravação depois, né? E lembram, né? Dá para enviar a gravação da live depois para outras pessoas assistirem. Isso é bastante contribuição. Sempre que você compartilha conhecimento, você está permitindo que a luz chegue para mais pessoas, que desperte uma pulguinha de uma nova consciência. A pessoa talvez queira experienciar o que é que a Morgana fica falando aí, que dá para criar uma nova realidade. Sim, é possível, desde que você conheça qual é o mecanismo automático que te trouxe até aqui. Aí talvez você possa começar a sacudir para libertar-se desses mecanismos, para devolver a quem pertence com gratidão e ver como eu posso criar através de uma sensação, de uma emoção muito forte, né? Eu gosto de criar a partir do estado de paz. Mas lembrando que tragédia é bem forte também. Mas eu gosto de ressignificar tudo através do estado de paz. Então, eu visualizo as memórias que eu carrego,
Faço atividades que favoreçam a eu acessar uma paz, uma plenitude, uma expansão do amor. Por exemplo, o que aconteceu ontem que eu fiquei emanando energia para vocês, às vezes essa energia chega e nos toma. E nesse momento eu posso criar imagens fortíssimas para criar uma nova realidade para mim. Lembram que eu posso, por exemplo, ontem eu brinquei ainda com uma pessoa, eu posso ir lá no Beto Carreiro, né, que é aquele parque que tem em Santa Catarina, para quem não conhece. Ia ser uma oportunidade para o Matheus. Carla, vai se divertir com o Matheus e André no parque, no Beto Carreiro. Tá em super promoções agora. É bem divertido. Descer uma montanha russa com alegria e sentindo prazer na adrenalina que libera no nosso corpo. Em vez de ficar lá morrendo de medo, olhando para aquele negócio e dizendo, eu não vou nisso, que horror. É mudar a imagem. E ir para lá e dizer, uau, como pode melhorar esse negócio, que adrenalina, que energia maravilhosa que despertou em mim, como o coração pulsou mais forte. Você muda a realidade quando você muda a forma que você quer ver uma experiência, né? Então, nisso é um processo de ressignificação bem grande. Olhar para os medos que você carrega e se libertar deles é uma grande oportunidade que você se dá de criar uma nova realidade para você, porque os medos aprisionam demais, né? Então, usar o exemplo da montanha-russa é bem favorável, porque você precisa criar uma nova imagem mostrando que aquilo não é perigoso, que aquilo não vai te matar, que aquilo vai te dar um êxtase incrível. No exemplo da montanha-russa, né? Porque talvez tu carrega inconscientemente memórias de alguém que caiu num penhasco. Então você tem aversão à altura. Quando você olha um lugar, um buracão, diz, meu Deus do céu, sei o que acontece, né? Só que ali tem toda uma estrutura organizada, bem projetada, com muita conta, né? Com muita engenharia, favorecendo que ali não seja um penhasco que você vai cair, vai se estatelar no chão, né? Que você vai experienciar uma energia super libertadora de padrões. Então, se permitir fazer coisas que você nunca fez e olhar para isso como uma grande oportunidade, favorece bastante você mudar pequenas outras coisas que você carrega dentro de você, que são mecanismos automáticos de lealdades inconscientes. É bem interessante isso. Por isso que viajar transforma, viajar liberta, porque você acessa outras culturas. Então isso tudo facilita com que você saia da tua matrix. Quanto mais fechada você é, mais presa nessa matrix você é. E aí você não vive outra realidade, você só enxerga aquilo que está ali dentro, né? Eu vou ler só um pouquinho aqui, que é um capítulo pequenininho sobre gagueira. Gagueira por temor perante uma pessoa internalizada. Gagueira por temor, ou seja, medo de uma pessoa que está com uma imagem interna dentro de mim, uma pessoa internalizada. Contudo, a gagueira ainda pode ter outros panos de fundo. Frequentemente, pode-se observar que um gago, antes de começar a gaguejar, olha primeiro para o lado. Isso significa que olha para uma imagem interna. Falando mais explicitamente, olha para uma pessoa internalizada da qual se tem medo e perante a qual começa a gaguejar. Quando numa constelação o gago pode encontrar essa pessoa de forma aberta, lhe prestando homenagem até que ela também o acolha e lhe mostre o seu amor, o gago pode olhá-la nos olhos e dizer claramente o que sente e o que deseja. Sabe quando a gente faz, por exemplo, vocês percebem bastante, porque ficam me olhando aqui, os movimentos que os meus olhos fazem.
Às vezes eu olho para cima, olho para o lado. Por quê? Porque eu estou buscando a imagem que está guardada dentro de mim, uma conexão com algo. E prestar atenção nesse movimento dos olhos, por exemplo, quando ele fala aqui, né, que o gago olha para o lado e depois começa a gaguejar. Quando ele olha para o lado aqui, ele está olhando para alguém que veio antes, que ele carrega dentro dele. Normalmente, vai olhar para o lado esquerdo. Que está dentro. O lado esquerdo é algo que está dentro da gente, o que está para cá. O que está para o lado direito da gente, eu sei que fica ao contrário para vocês, tá? Mas eu vou falar que aqui é o meu lado direito, que é a minha mão direita, mas eu sei que para vocês está parecendo como a esquerda, né? Por causa da imagem invertida. O que está para o nosso lado direito é o que está para frente, é o que vai acontecer ainda. Eu estou indo para o futuro. O que eu busco para o lado esquerdo, para dentro, isso é leitura corporal, tá? É o que está interno guardado. Então, se uma pessoa que é gaga, ela faz esse movimento e depois vem falar contigo e gagueja, é porque primeiro ela viu a pessoa que ela tem medo de alguma situação que já aconteceu, talvez na infância, e ela travou, bloqueou aquilo, e ela carrega até hoje. E aí, numa constelação, é possível ser colocado o representante de ambos e ver como isso pode melhorar, como isso pode ser libertado, como se pode acessar a essência do amor que cura qualquer medo, qualquer situação traumática que tenha acontecido nessa vida, né? Ou em outras. Gaguejar porque um segredo de família não pôde vir à luz. Algumas vezes esconde-se um segredo por trás da gagueira e outros distúrbios de fala. Um segredo que quer vir à luz e que ao mesmo tempo provoca medo na família, como por exemplo, uma criança que é mantida em segredo. Quando isso é revelado e olhado através das constelações familiares, não existe mais nada que obstrua o caminho para uma fala clara. Por isso, frequentemente, as crianças apresentam distúrbios de fala porque os seus pais querem ou precisam esconder algo. Só depois que os pais puderem falar abertamente sobre isso, os filhos terão a possibilidade de deixar para trás o distúrbio de fala. Tô aqui pensando na Dani. A Dani Monteiro de vez em quando tá nas lives. A Dani é fonoaudióloga maravilhosa. E ela, outro dia a gente conversava sobre a questão de associar as terapias, né? No que a gente chama de terapia integrativa, porque ela diz, não adianta eu ficar forçando os exercícios da fonoaudiologia, dar resultado enquanto faz o exercício, mas a hora que libera o exercício, volta quase que a estaca zero de novo, da onde estava antes de começar os exercícios, e isso frustra o profissional, frustra o paciente. E aí, como seria olhar para uma questão como essa? Uma criança que trava a língua, que não consegue falar direito, carrega inconscientemente segredos de família, de algo que talvez o pai ou a mãe não verbalizaram aquilo, esconderam, e a criança bloqueia a fala. É forte isso, né? Então, quanta contribuição talvez você possa ser, que está aqui assistindo, em conhecer uma criança que está com a língua travada, que gagueja, que não consegue falar, que não consegue se expressar, ou talvez você seja um adulto que não consegue se expressar, que bloqueou, que fica vermelho, morrendo de vergonha na frente, que tem que falar na frente dos outros. O que será que você carrega de imagem inconsciente que está te bloqueando? Como seria se permitir reconhecer e liberar isso? Isso é um dos processos que a constelação faz, a hipnose faz, e várias outras abordagens favorecem com que isso seja reconhecido, e quando é reconhecido quer dizer que a gente está olhando para isso, e a gente só pode liberar algo que a gente está vendo, reconhecendo, deixando em paz. O novo só surge da paz. Por isso que é um dos mecanismos que eu gosto
de acessar a paz e dentro desse estado de paz sugestionar imagens novas que criem mecanismos automáticos novos na minha vida que favoreçam ao sucesso. Então respire a paz, solte a alegria e encante o dia de alguém hoje. Encante o teu dia. Beijo, 9h10. Espero que a gente se veja amanhã às 8h aqui com mais contribuição do Clube Constelação Online. Gratidão para cada uma que está aqui. Beijo, beijo, beijo.